Exatamente. Tinham bons momentos? Porque Tinham. geralmente o Tinham bons abusador, momentos. ele Tinham. depois de uma agressão, vem a paixão, vem o príncipe encantado para virar o demônio da vida. Ele tem uma coisa assim. Exatamente. Nossa, tinham sim bons momentos e era aí que eu ficava na dúvida. Eu falava, como é que eu estou assim pensando que ele é esse monstro, mas se a gente fez isso, então o que era que ele fazia de bons momentos? Viagens, jantar, momentos de assim de lazer, de o que marca muito para mim são as viagens e os presentes. Eu me lembro que após essa agressão da perna, ele me deu Da um mordida, aquela perfume primeira? da primeira mordida, sim. Ele me presenteou com um perfume caríssimo, que eu te digo, eu nem conhecia, nem conhecia. E aí eu falei, eu não entendi esse perfume. Aí ele fez assim, não, é que eu quis te presentear, porque não tem necessidade de ter uma data comemorativa, eu gosto de dar presentes também fora dessas datas, porque você merece e tal, você é a mulher da minha vida, eu te amo. E toda aquela conversa Ele tem a mesma idade que a sua? pra me enrolar. Não, ele tem 40 ou é 41? Então, quando Ele é você mais conhece velho. ele, ele já era mais velho. Já, lógico, ele Já, era já mais era velho. mais velho. Mas você com 23, ele já tinha 30, é isso? Mais de 30? Ele já tinha 30. Ele Ele já tinha tinha 30, tido ou outras 29 ou 30. relações, ele tinha um homem de 30 e poucos Já anos, às vezes já foi casado, alguma coisa assim. Ele tinha ex-namoradas, ex-esposas? teve. Perfeito, Beto, você tocar nesse assunto, perfeito. É, porque ele tinha uma ex-namorada, tinha ex-namorada, várias, né? Várias não, acho que três. E uma delas, ele me falava tão mal dela, tão mal, que hoje, com a consciência que eu tenho, eu teria percebido tudo que eu iria viver e já teria pulado fora. Porque não é porque eu terminei com uma pessoa que eu vou falar mal Não. dela, que eu vou difamá-la. Isso não existe, né? Então, ele falava que essa ex-namorada não parava de procurar ele, tinha ido na casa dele, ele morava com a avó, e tinha feito um escândalo porque ele tinha terminado, que ela ficava correndo atrás dele o tempo todo, e que ele ainda pagava todas as contas dela. E aí depois falou que ela tinha traído ele, e assim, sempre falando muito dela. E aí eu entrei também naquela questão de, tipo, disputa, sabe? Ah, ela tá querendo me tirar dele? Não, não vai e tal. E ele ficava alimentando, alimentando, ó. Ela disse que você era feia, que você era horrorosa e dava risada, sabe? E aí ele falava também que ela era agressiva, que ela batia nele. Ele dizia que ela batia nele, que Você ela acha o quê? Que na verdade ele inverteu os papéis? inverteu. E se isso aconteceu dela ser agressiva, dela fazer escândalo, de ter feito baixaria, coisas desse tipo, eu acredito que possa ter sido em um dos surtos que a gente tem nesses momentos de agressividade, porque teve uma vez, ele até relata isso, que eu agredi ele e ele levou 5 pontos na cabeça. Isso daqui eu nunca falei pra ninguém. Acho que até minha família vai ficar sabendo agora. Isso aconteceu sim, certo? Esses 5 pontos na cabeça. Por quê? Ele ia me matar nesse dia. Ele ia me matar nesse dia. A gente estava brigando, feio, discutindo. Primeiro, ele me jogou na cama e me sufocou com o travesseiro. E eu comecei a chutar ele, ele me prendendo. Depois, eu consegui levantar, cair no chão e ele me chutava. E aí, quando eu consegui levantar, ele conseguiu me imprensar na parede. E ele é maior do que eu, é forte. E ele conseguiu me imprensar na parede. Ele me segurou uma mão pelo pescoço e a outra tapando meu nariz e minha boca.
e eu já estava sem ar, eu já estava para desmaiar. Eu só fazia assim, procurando alguma coisa perto para eu me segurar ou para jogar nele. Eu estava tentando me salvar. E aí tinha um porquinho, minhaeiro, eu não sei como é que se chama aí, que junta moedas, Ah, é um sabe? cofrinho. De Um um cofrinho. cofrinho, pronto, de cerâmica, estava com as moedas, foi o que estava ao meu alcance. Eu não conseguia ver o que estava do meu lado. Então, estava o rack, a televisão e tinha esse cofrinho. E eu peguei o cofrinho com a minha mão e joguei na cabeça dele. Foi aí que ele me soltou. E eu caí no chão tentando respirar. E aí ele viu o sangue caindo na cabeça dele, né? E aí já sabe. Você é maluca, você me agrediu, você fez isso, você fez aquilo, tá vendo que você não presta? E começa, você tira o pior de mim. Eu falei, você ia me matar. Se eu não fizesse isso, você ia me sufocar, me estrangular aqui, até eu morrer. Eu não estava fazendo isso, eu só estava tapando a sua boca para você parar de gritar e os vizinhos não ouvirem. Você ficou roxa? Você ficou Não fiquei marcada? roxa. Se eu fiquei, eu não me recordo, mas eu não vi. Eu fiquei nesse dia, a gente se separou. Ele Isso saiu quando, de mais ou casa. menos? Quanto tempo de relação vocês Deve ter tinham e quanto sido tempo atrás? 2000 e deve ter sido 2015. A gente devia ter 2 anos de relacionamento, 13, 14, 15. 2 anos de relacionamento. O que você está me relatando é quase uma tentativa de homicídio. É muito forte. A possibilidade de você não achar o porquinho e eu estar entrevistando sua mãe é enorme, no seu lugar. O que faz você voltar para ele? Desculpa te perguntar, mas eu acho que essa pergunta pode estar chegando a inúmeras mulheres que passaram pelo que você passou e estão quase voltando. E essa pergunta fica: por que que a gente volta para o cativeiro? Por que que a gente volta para o demônio? Eu fiz uma pergunta dessas uma vez para uma vítima do Roger Abdelmanci. E ela fala, é porque ele era o deus da fertilização, eu queria ser mãe, eu já tinha gastado uma fortuna. Ela sabia, e é assim, eu falava para ela, não estou te julgando, eu não estou te julgando. Eu queria saber assim, você foi por segundos. E o que faz você voltar para a mão do seu terror? É, então, eu não acreditava em mim mesma, sabe? Ele conseguiu me convencer de que eu não podia viver sem ele, que eu não teria condições de me sustentar, e, e detalhe, eu já era formada, ele não me permitia trabalhar, ele dizia que eu não precisava, que ele me dava uma vida confortável, e Bom, a mais mulher uma deveria coisa, se abusador é submissão. isso. O abusador também te abusa no financeiro. E aí ele falava que eu não, que minha família não teria condições e que eu iria viver, porque coincidiu também do meu pai perder o emprego nessa época, de minha mãe ficar sustentando a família por um tempo. E eu não queria ser mais um peso para meus pais, voltando para casa, numa condição financeira difícil. E ele usava disso também para me prender a ele. E eu não via a saída realmente. Eu falava, ele é o meu. Ele dizia isso. Eu sou seu salvador. Eu sou o seu herói. Você só vai para algum lugar na sua vida se eu estiver do seu lado. Se não, sua vida vai ser ladeira abaixo. E eu acreditava nisso. Então, o que me fazia voltar sempre era isso, de que ninguém iria conseguir me ouvir, acreditar em mim, que eu não iria conseguir trabalhar, que eu não era capaz, que eu não tinha forças para isso, e isso que
me fazia voltar. E quando ele tentava voltar, era sempre dizendo: eu mudei, eu estou me tratando, eu estou no psicólogo, eu estou no psiquiatra, a partir de agora vai ser tudo diferente. E eu acreditava. Acreditava também que eu poderia mudar ele. Você me falou que você foi afastada, mas vocês tinham uma vida social, inclusive com o lado dele, com família, amigos dele. Ninguém da parte Hum, dele, nada, eles eram totalmente isolados, vocês dois? Ele não falava com o pai e não falava com a mãe. Ele só falava com o irmão. Ai, gente, assim, eu sei que Inclusive, é muito forte, né? O irmão dele não inclusive, tentava Beto, intervir, chegar e falar, olha, vocês parem vocês. Porque ele cortou a cabeça, bem ou mal, teve um corte na cabeça, vocês chegaram todos no limite do limite do limite. Você no limite da mas ninguém salvação, mas ficou podia ter sabendo. matado. Ninguém nada. Ah, tá. Não, ele falou que caiu no banheiro e bateu a cabeça na torneira. O banheiro, nosso Aí banheiro, por isso. o banheiro é o lugar mais perigoso do mundo, né, sempre. Porque toda mulher abusada, ela bate a cabeça o tempo inteiro em armário e no banheiro. E sempre esses problemas domésticos, o banheiro é o grande vilão. E aí você falou do irmão, então ele só tinha uma relação com o irmão. Vocês viviam só entre vocês dois? A maioria do tempo, sim, só eu e ele. A gente viajava sozinho, saía para jantar, almoçar muito, ia muito para cinema, muito. A gente vivia no shopping e a gente não tinha relação social. Teve e eu cobrava muito isso dele, porque assim, antes dele eu tinha muitos amigos, e eu me afastei de todo mundo. E os seus Foi por amigos não isso que te ele pediu para eu trocar. procuravam? Era isso que eu vou te perguntar assim. Aí eu vou ter Procurava, que fazer a pergunta que você fala, que as pessoas questionam, mas é a hora, inclusive, de você se aprofundar um pouco sim, mais. isso, Seus amigos nos perfeito. procuravam, seu pai e sua mãe nos procuravam, seu irmão nos procurava. As pessoas, você foi afastada das pessoas, mas as pessoas Isso. não foram atrás de tentar te puxar de volta? Foram, foram. Inclusive, ele discutiu com um amigo meu, discutiu com a minha prima, porque foram pessoas que enfrentaram ele, né? E aí foi aí que ele realmente me afastou completamente dessas pessoas, né? Em relação aos amigos, me ligavam querendo saber, por isso que ele me fez trocar o número do telefone, por isso que ele me fez excluir as redes sociais e alugou um apartamento e foi morar comigo. Então, eu saí da minha casa, fiquei sem telefone e sem rede social, ninguém me achava. Nem seus pais? Meus pais, sim, Eles meus pais, sabiam onde sim, você morava. sabiam. Inclusive, foram na minha casa. Eu morei em um apartamento por 4 anos. Meus pais foram lá 2 vezes. E no outro apartamento que a gente morou 2 anos, minha mãe, mas meu pai foi só uma vez. Nossa. Eu sempre queria fazer. Meu sonho, assim, era ter o Natal, o Réveillon, a família toda juntas, que era assim que a gente fazia antes do meu casamento. E ele dizia que não queria, fez isso umas 2 vezes, mas ele tratava as pessoas tão mal que ninguém queria voltar. E os seus pais não falaram com Mal você, seu irmão, assim, ô Tamires, sai disso agora. falaram, E você falaram, falava o que para falaram. eles? Não, não, Eu não. falava que Você defendia não, ele? não, defendia, defendia. Eu defendia ele e eu dizia sempre, ele está se tratando, ele vai mudar. Eu acreditava que ele iria mudar. De Você verdade, falava, eu ele tá assim acreditava. porque eu pus uma roupa errada. Você ainda botava a culpa em você de ele estar nervoso para as pessoas? Não, isso eu não falava para as pessoas, não. Tá. Você Não, só defendia isso que eu não ele vai falava, não. melhorar. Eu só defendia. Ele vai melhorar, ele não vai, ele já está se tratando, ele está fazendo acompanhamento psicólogo, enfim. E mentia. Não, ele está muito melhor, nunca mais a gente brigou. Porque para mim era mais confortável não ter essa pressão dos Entendi. meus pais. Porque assim, eu já vivia pressão do lado dele, e aí vivia pressão do lado dos meus pais. E eu queria ficar com ele, porque eu não me via sem ele. É uma loucura, Existia é um uma vício, confusão. existia um vício sexual também? Ou no sexo você também era abusada?
Meu Deus, Beto, você é incrível, parece que você me conhece. E é a primeira vez que eu tô te vendo. Inclusive, eu nem acompanhava o seu canal, eu não sou muito de rede social, mas muita gente falou de você, foi aí que eu fui ver algumas coisas, eu estou impressionada. Mas ele era viciado em sexo. Eu era obrigada a fazer sexo de manhã, de tarde, de noite, Mas você né? gostava? E Você também queria? não, Não. não, não. Na maioria das vezes eu não queria, porque o sexo vinha sempre, principalmente depois das brigas. Era uma forma que ele via de ficar tudo bem. Na cabeça dele, ao invés de me pedir desculpa por alguma coisa que ele fez, por alguma agressão, sexo. Então, imagina você apanhar e depois ter que fazer sexo com essa pessoa, entende? Você Então, isso apanhava acontecia todos os geralmente. dias? Não, todos os dias não. Mas você era Esses episódios, violentada emocionalmente todos os dias? o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu não me dava conta. Me conta Eu como não era me um dava dia. conta. Era um dia. Como é que era uma quarta-feira? Você acordava. Então, Bom dia era o que? Era ele sempre um acordou muito soco? cedo. Ele sempre acordou muito cedo, tipo 4 horas da manhã, para correr e fazer café, as dietas. E aí a briga já começava daí, porque ele dizia que eu tinha que acordar junto com ele para preparar o café dele. E aí, quando eu não acordava, já tinha briga de manhã cedo. Então você Aí acordava às 4 horas da discussões, manhã para fazer o café. Você já acordava. estava Inicialmente dominada sim, nisso. depois é. Inicialmente sim. É porque chegou no final, assim, eu posso dizer, nos anos finais, antes de engravidar. Né? Antes de engravidar, a gente tinha 7 anos juntos. Chegou no final do relacionamento que eu comecei a me rebelar, porque eu já estava no processo terapêutico, já estava criando forças, minhas terapeutas já estavam trabalhando comigo para eu me libertar dessa situação, então eu comecei a enfrentá-lo. Foi aí que as brigas foram se tornando cada vez Então é piores, a terapia por que conta do faz você enfrentamento. ter, você começar a descobrir que existe porta de saída. Exatamente. Você começa primeiro. Exatamente. Você me falou muito que ele te mandou para psiquiatra, te mandou para psicólogo. Isso logo no começo, não é isso? Logo nos 2 primeiros anos. Isso, Você ficou ainda mais isso. 8 anos. As pessoas também acham que Fiquei. a terapia você começa hoje, na segunda, na sexta-feira Não, você vai já não dá resolveu. certo. Existe um processo inteiro para você se entender por que que você se encaixou com aquele abusador. Mais do que só se ver como uma vítima, é entender por que que você se encaixou. Isso Isso. eu sei pela existência, Perfeito. por gostar, por entrevistar muita gente, e muitos psiquiatras e muitos psicólogos. Então, o seu Perfeito. processo forte de terapia, que você começa a se enxergar, quanto tempo antes de você conseguir se libertar, de fato? Foram. Não vou contar essa parte de agora, depois da separação, porque Sim. eu continuo em processo terapêutico, mas cerca de 4 anos. Você demorou 4 anos com ele para você conseguir se libertar dele. E em E terapia contínua, porque as terapias iniciais era ele que pagava daí a parava, questão acabava. da parte financeira. Aí, quando ele via que eu começava a questionar algumas coisas, essa Corta. terapeuta não presta, Ela tá te mudando. essa- Não, falei corta é o ela tá seguinte, te ele corta. mudando. Não é que é cortar a Oh, câmera. sim. E não, não, Ah, eu eu achei que era digo, cortar o não, não, vida. não para você, não isso. Eu digo assim, você começava a melhorar, ele cortava. E isso cortava, cortava, mandava eu parar de fazer e parava de pagar. E como eu não trabalhava, eu não tinha como parar. Então, e aí ele dizia que a terapeuta não prestava, que a terapeuta estava mudando o meu comportamento para pior, estava me tornando mais agressiva. Gente, isso é um sinal muito forte, porque hoje eu vejo com clareza o que eu passei. E isso me veio à tona agora com seu questionamento. Eu me lembrei perfeitamente de uma das minhas psicólogas que ele falava tão mal dela, porque eu comecei a me fortalecer de verdade e questionar as pequenas coisas. Ah, não pinte a unha de vermelho, vou pintar sim. A unha é minha, eu quero pintar de vermelho e não tem problema Nossa. nenhum com isso. Você nunca pintou e agora quer pintar? É a terapia, né? Começou fulana a te botar coisa na cabeça. Quando eu te digo que fulana não presta, tá vendo aí? Já tá fazendo a gente brigar. A gente estava em paz. Então era sempre assim.
sempre assim. Aí ele tirava o dinheiro, você parava, você Tirava, aceitava, porque você ainda não estava parava. totalmente fortalecida. Eu abri uma pergunta, eu abri outra, em seguida eu vou voltar para aquela primeira. Uma quarta-feira normal, você tinha que acordar 4 horas da manhã para fazer o café. Para fazer o café dele. E aí, se eu não fizesse era briga, se eu fizesse ficava tudo bem, ele saía para trabalhar. Aí voltava meio-dia, o almoço tinha que estar pronto. A gente não tinha empregada, diarista, secretária do lar, não tínhamos nada. Eu que fazia o almoço, o café, enfim. E a E aí limpeza o da almoço tinha que estar casa pronto, e, a e, a limpeza da e casa, cuidado da roupa dele. tudo é isso. E a gente tinha diarista de 15 em 15 para fazer a faxina grossa, né? Que a gente chama Sim. a limpeza mais grossa. Mas eu que fazia tudo. E aí já tinha que estar a comida pronta, a mesa posta para ele comer. Ele tinha que chegar, comer. E uma coisa que me. Isso era o que mais me magoava. Ele nunca se importava como eu estava. Ele dizia que, independente do que tivesse acontecido no meu dia, eu tinha sempre que recebê-lo sorrindo, feliz, alegre e me preocupando com o bem-estar dele. Aí eu falava, certo, mas hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu não consegui fazer o almoço. Um exemplo, né? Mas você tem que fazer, porque eu estou na rua trabalhando para sustentar você e a casa, para te dar tudo do bom e do melhor, para te dar uma vida boa. Então você tem que fazer, você tem que me receber sorrindo, você tem que abrir a porta para mim e perguntar: Oi, meu amor, como foi seu dia? Sorrindo, alegre, me pegar, me levar para fazer sexo, sabe? Eu falei: Mas eu não tô bem. Não importa. Quem tem que estar bem aqui sou eu, porque eu que sou o provedor dessa casa. Isso aí era todos os dias. Você me perguntou como eram meus dias? Todos os dias dessa forma. Então, ele almoçava, depois do almoço, às vezes eu tinha que transar, e ele saía para trabalhar, chegava de noite, ele já me ligava da rua, tô chegando tal hora, vamos jantar o quê? Me espere de banho tomado. Sim, senhor. E você está Caso descrevendo, você eu já não viu? quisesse. É uma série que eu nem acho muito boa, mas chama Bom Dia Verônica, da Estão Netflix. todos me indicando essa Então, série, eu é não, porque nunca vi. você descreveu. A série, eu só gosto desta parte da série, que é de uma relação abusiva, que é o Edu Moscovitz e aquela outra atriz que eu esqueci o nome dela, excelente. Esqueci o nome dela. Perdão, excelente atriz. É a melhor parte da série é a única coisa que eu gosto da série é isso. Que é um casal e você descreveu exatamente o que ela vivia, como ela vivia.